Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Essa aula, como o André já comentou com vocês, é uma aula de resolução de questões sobre algumas questões de legislação, de autores, sobre currículo, que vai permear aí a bibliografia que está no edital. Interessante, gente, é que são questões que vocês já são familiarizados por causa da questão das aulas anteriores, porém, a gente traz elas numa nova roupagem, numa outra perspectiva também, para que vocês tenham um maior hall assim, de informações sobre aqueles autores ou aquela legislação. Interessante vocês saberem sempre, gente, no caso aqui, mais importante do que vocês acertarem é vocês entenderem por que vocês estão acertando. Ou, quando vocês erram, por que vocês erraram. Então, entre a resolução, né, a questão e a resolução, tem aqui também uma breve explicação sobre aquele conteúdo, ok? Então, nós vamos iniciar aí. A nossa primeira questão, ela vai falar um pouquinho sobre a questão da legislação, tá? E aí, ao mesmo tempo, sobre a questão da educação infantil, o ensino fundamental e currículo também. Então, vamos lá. No Brasil, os currículos da educação infantil e do ensino fundamental devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos, conforme disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Segunda informação, os estabelecimentos municipais de ensino têm a incumbência de informar aos pais e mães, né, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, de acordo com o que está disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, a gente vai marcar agora quais alternativas estão corretas dessas duas informações. Letra A, as duas afirmativas são verdadeiras. Letra B, a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. C, a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. E D, as duas afirmativas são falsas. Vamos lá no chat para agora com vocês aí para a gente lembrar, né, relembrar alguns conceitos e entender também. Algumas pessoas estão respondendo letra D, algumas pessoas estão respondendo a letra A. As pessoas estão em dúvida se as duas são verdadeiras e as duas são falsas. Agora apareceu lá uma questão também de verdadeira e falsa. Então, vamos lá, gente, para vocês entenderem um pouquinho dessa concepção. Segundo a nossa legislação, certo, a LDB, lá no artigo 26, vai falar o seguinte, gente, que os currículos da educação infantil e do ensino fundamental e médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar. Então, ela altera, na verdade, em 2013, teve uma alteração da LDB e coloca essa questão dessa legislação mais atualizada. Então, a primeira questão, ela é verdadeira sim, ok? E lá no artigo 12, vai falar que os estabelecimentos de ensino, eles devem respeitar também e ter a incumbência de informar os pais, as mães ou a pessoa que é responsável pelaquela criança sobre a questão da frequência escolar e sobre o rendimento. É uma alteração que teve na LDB em 2009. Então, a escola, ela tem sim a responsabilidade do quê? De informar aos pais sobre a questão do rendimento e da frequência, e, ao mesmo tempo, os currículos, eles vão ser organizados dentro da BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum. Então, ambas as questões, gente, elas são verdadeiras, ok? Então, quando esse tipo de questão tiver lá na hora do concurso, analisem cuidadosamente, peguem referências anteriores, tentem ver a prática do dia a dia, tá? Pensando nisso aqui, né? A gente tem a BNCC como Base Nacional Comum. A gente fala que a BNCC, ela é um documento não somente de instrução, certo? Mas ele é um documento que precisa ser seguido.
ele precisa ser um orientador realmente, vamos falar assim, um orientador que todo mundo, em todos os lugares, sigam. Só que ele também é aberto a essa parte diversificada, que vai ter as características regionais, as características locais, de acordo com a sociedade. Então, ele é um documento realmente necessário que se siga. Porém, cada localidade pode ter o seu modo ali de organizar este currículo também, de acordo com as características daquele território. Okay? Então, ambas as questões aí são verdadeiras. Vamos lá para a segunda questão. Um currículo construído na perspectiva da educação integral precisa dar respostas teóricas e práticas para o porquê, o que, onde, quando e como ensinar e avaliar as aprendizagens. Mas não só. Estas precisam estar contextualizadas, oferecendo oportunidades para que os alunos se desenvolvam integralmente. O currículo da educação integral tem por objetivo garantir a construção de sentido e significado das aprendizagens para os estudantes. Este currículo deve ser capaz de articular 3 elementos: a visão de desenvolvimento integral como objetivo das aprendizagens, o uso de metodologias mais ativas para manter o interesse e a curiosidade dos estudantes. Então, aqui, gente, ele dá 2 questões que são principais dentro do currículo, pensando aí na educação integral, e falta uma. Então, ele fala que o primeiro objetivo de aprendizagem é o uso de metodologia, é a visão de desenvolvimento integral como objetivo de aprendizagem. Então, é ver aquele estudante de forma integral. O segundo é o uso de metodologias mais ativas para manter o interesse e a curiosidade. E qual que é a terceira? Letra A, o reconhecimento de identidade para contextualizar as aprendizagens. B, o desafio de aprender compartilhando com toda a comunidade escolar. C, a estruturação do movimento e da não violência e da cultura de paz. D, a ampliação de habilidades e competências necessárias para o futuro. E o envolvimento com projetos em parcerias do tipo de gestão de conflitos. Então, gente, pensem aí o que é necessário para uma educação integral realmente acontecer, para ela ter base. Vários autores vão falar da mesma questão, tá? E o que é? Que esse currículo pensado aí na educação integral, ele tem que dar respostas teóricas, práticas, e precisa estar pensadas no quê? Na questão da contextualização do território, oferecer oportunidades para os que os alunos se desenvolvam integralmente. Então, quando a gente fala que a educação integral ela é vista como um todo, a gente tem que saber que este todo vai focar muito na contextualização do território, da onde essa criança está. Tanto que a BNCC fala isso também, que uma parte diversificada desse currículo tem que vir de encontro com o território onde essa criança está. Então, neste caminho, né, o reconhecimento, gente, de identidades para contextualizar as aprendizagens. Então, pensem sempre nisso. Educação integral, a gente tem como objetivo de desenvolvimento o quê? A questão de ter uma metodologia mais próxima dos estudantes para desenvolver, sim, a questão da curiosidade, dos interesses. A questão desse olhar mais integral, mais pensando na questão cognitiva, na questão afetiva, na questão psicológica da criança, na questão social, e o principal, né, é o reconhecimento dessas identidades, como que isso constitui naquele território, e que esse reconhecimento dessas identidades, saber o que essa criança vive, contextualizar essas aprendizagens, vai fazer com que essa aprendizagem fique mais significativa para eles. Ok? Podemos ir para a terceira, gente? Bora lá. Conforme Mantoan, uma escola de qualidade desenvolve um projeto pedagógico centrado no aluno, como estratégia de permanência e sucesso na escola, assegurando a aprendizagem de todos os alunos. Este deve ser o objetivo primordial de uma instituição escolar, garantir a aprendizagem de todos os alunos.
Entretanto, sabe-se que este é um direito que não vem sendo garantido. A escola tem se tornado cada vez mais produtora do fracasso escolar e, pior, atribuindo aos próprios alunos a culpa pelo seu fracasso. Secom explica que, na verdade, a escola produz muito mais fracassos do que sucessos. Tratar alguns alunos melhor do que outros e convencer que fracassam e de que fracassam porque são inferiores. Não se pode atribuir a culpa do fracasso escolar aos alunos ou às condições adversas que, porventura, ele enfrenta. É preciso ter em mente que os alunos são diferentes e que não podem esperar o mesmo desempenho de todos os alunos, nem tampouco que se interessem pelas mesmas coisas ou que aprendam no mesmo ritmo. Tá? Isso aqui é um recorte que saiu dentro do Diário Oficial. E aí, as perguntas são: quando for superado o desejo da uniformidade, reconhecendo não só a existência, mas o valor da diversidade, será possível garantir, letra A, um sistema classificatório, B, um ensino de qualidade, C, uma escola bem estruturada, D, uma gestão fundamentada e E, uma educação para todos. É a palavra-chave quando a gente fala dos textos da Mantoan. Quando incluir, por que incluir, onde incluir, certo? E aí, ele coloca aqui vamos falar assim, duas alternativas para ficar mesmo ali na dúvida, para vocês ficarem na dúvida. E vocês realmente ficaram, pensando ali numa questão, né, do ensino de qualidade e numa educação para todos. Eu estou vendo que vocês estão colocando aí as duas questões. Mas, gente, lembra que o texto é sobre Mantoan, ok? E ele fala, quando for superado esse desejo da uniformidade, ou seja, esse desejo que todo mundo tem que ser igual para todos, o que é que a gente garante sobre o valor da diversidade? O valor da diversidade ela não está focado na questão da qualidade do ensino. Alguns outros autores vão pensar na qualidade do ensino, mas o essencial, gente, para Mantoan, pensando nessa questão do processo inclusivo, é que todos tenham direito, tá? De ter essa questão de qualidade. Então, a Constituição vai falar da questão da educação para todos, os princípios democráticos vão falar da educação para todos, dos alunos com deficiência, dos alunos sem deficiência, e que a Mantoan também fala que essa educação para todos, ela foge dessa questão de pensar nas classes, ou pensar na questão de gênero, ou pensar na questão da raça, ou pensar na questão da deficiência, ela foge com isso. Então, Mantoan, a palavra-chave que vocês têm que gravar é essa questão da educação para todos, tá? Então, gente, pensem sempre nisso. No próprio texto, ok? No próprio texto, ela vem falando sobre isso, né? Quando fala aqui, uma escola de qualidade desenvolve um projeto pedagógico centrado no aluno como estratégia de permanência, assegurando a aprendizagem de todos os alunos. Para garantir a aprendizagem, eu tenho que garantir o quê? Uma aula, uma escola onde acolha realmente a todos. Então, a resposta correta seria a letra E. Entenderam agora? Ficou mais claro? Ok? Então, para que Mantoan chegue numa escola de qualidade, primeiro ela fala que tem que garantir aí uma educação para todos. Próxima questão. Mariana matriculou sua filha, que tem deficiência múltipla, em uma escola da rede municipal. Porém, ela está muito apreensiva sobre como será a organização das atividades escolares para sua filha. De acordo com o livro Tornar a Educação Inclusiva, como essa tarefa pode ser conceituada? Como poderia ser respondido para essa mãe que, para a aprendizagem e o sucesso dos alunos, é essencial que se adotem? Letra A. Métodos específicos e currículos adaptados para que a aluna tenha atendimento em classe especial? B. Práticas escolares acolhedoras e inclusivas, independente do nível de desempenho a que seja capaz de chegar? C. Tecnologia assistiva e comunicação alternativa nas atividades realizadas nos agrupamentos de alunos com deficiência? D. Intérprete de Libras e material adaptado para que tenha acesso ao currículo e atinja os objetivos definidos para os demais alunos? E.
alinhamento curricular e acesso aos diferentes espaços da escola com profissional de apoio. Gente, vamos pensar lá na questão do que a legislação diz, no que os autores dizem e no que principalmente este livro vai dizer também. Vamos por eliminação também, tá? Letra A, métodos específicos e currículos adaptados para que a aluna tenha atendimento em classe especial. Todas as vezes que aparecer algo sobre classe especial, vocês eliminem, tá? Não tem nada a ver com classe especial, nenhum tipo de atendimento. As crianças estão num processo inclusivo, então as crianças estão dentro da rede regular, ok? Letra B, práticas escolares acolhedoras e inclusivas, independente do nível de desempenho que seja capaz de chegar, ou seja, não é o objetivo final de aprendizagem que é o foco, é sim a questão das escolas terem espaços, ok, onde essas crianças vão se sentir acolhidas e que o processo dessa criança seja inclusivo em qualquer um dos espaços, com qualquer uma das atividades. Então, essa letra B está pertinente ao que está falando lá. Letra C. Tecnologia assistiva e comunicação alternativa nas atividades realizadas em agrupamento de alunos com deficiência. Se a gente está trabalhando, né, com um livro que fala sobre educação inclusiva, como isso pode ser conceituado, a partir de um momento que eu trabalho com um agrupamento de um aluno com deficiência, eu não estou fazendo um processo inclusivo, tá? Eu estou segregando esses alunos. Eu não estou fazendo a questão realmente da inclusão. Eles só estão integrados na escola, mas eles não estão realmente inclusos ali, porque na hora das atividades eles são retirados e feitos fazendo dentro de um agrupamento somente com crianças com deficiência. Então, eu elimino a C também. Letra D. Intérprete de Libras e material adaptado para que o aluno tenha acesso ao currículo e atinja os objetivos definidos para os demais alunos. Gente, quando a gente vai falar de currículo, quando a gente vai falar de aprendizagem inclusiva, a gente não tem que definir a questão da aprendizagem qualificando junto com os demais alunos, ok? Então, o objetivo é comum dentro da BNCC, mas dentro de cada uma das características dos alunos, eles vão sempre ser avaliados dentro das próprias características deles, e não em cima do conteúdo dado com a turma inteira, ok? Letra E, alinhamento curricular e acesso aos diferentes espaços da escola com profissional de apoio. Se a gente está falando de educação inclusiva, gente, essa criança, ela vai ter sim acesso aos diferentes materiais, aos diferentes espaços, porém, não precisa ser com um profissional de apoio. Pode ser com o próprio professor, pode ser com um colega, que é um par avançado, pode ser com alguém da secretaria, com alguém da gestão, tá? Então, pensando nessa questão do próprio livro, vai falar que, independente do nível de desempenho que essa criança seja capaz de chegar, as escolas devem trazer essa questão do acolhimento, tem que trazer essa questão das práticas inclusivas realmente, e não pensar no desempenho dessa criança, onde ela vai ser capaz de chegar neste primeiro momento. Por isso que tem que acontecer a questão da inclusão, ok? A Carla, que falou que ficou na dúvida nessa. A Patrícia fala, pensei que não acontece a inclusão na C. Perfeitamente. A partir do momento que eu tiro as crianças para fazer um agrupamento de alunos com deficiência, eu não tenho processo inclusivo ali, ok? Então, para falar de inclusão, vocês vão lembrar sempre do quê? Espaços acolhedores, atividades que sejam pensadas para todos os alunos, situações em que a tecnologia assistiva seja empregada sim, mas seja empregada num contexto geral dessas crianças e nunca tirando elas do contexto da sala de aula ou do contexto da aprendizagem curricular que está sendo feito naquele momento, e que os diferentes acessos, né, aos espaços vão acontecer, mas não precisa ser com um profissional de apoio. Tem que acontecer com qualquer outra pessoa, ou mesmo pela própria criança, porque muitas crianças têm, sim, a questão da autonomia para desenvolver isso. Ok? Então, nessa, gente, podemos continuar?
Bora lá? Quinta questão, tá? No livro As 100 Linguagens da Criança, um dos pontos principais da questão educativa durante a infância é o protagonismo infantil. Sobre o protagonismo da infância, temos a criança. Como um ser competente, curioso, forte e de fácil sociabilidade. 2, que é uma criança que não questiona suas dúvidas e que construa seus conhecimentos baseados em memorização e autoritarismo. 3, exerce seu papel efetivo perante as situações do cotidiano que as rodeia. 4, possui a liberdade de expressão e atuação. 5, desenvolva sua dependência e autonomia. 6, não sendo levado em considerações as curiosidades e, com isso, impossibilitando a promoção da liberdade. 7, atuante e ativo como construtor do seu próprio conhecimento. E 8, que quer usar tudo aquilo que conhece e gosta como fator principal para trabalhar e aprimorar os conhecimentos da vida e que elas carregam de si. E aí está perguntando aqui quais são os itens incorretos. Os itens incorretos estão em 1, 2 e 3, 2, 4 e 6, 2, 5 e 6, C, 1, 2 e 5, D, 5, 7 e 8 e E, 2, 6 e 8, ok? Então, aqui, gente, existe uma questão do protagonismo. Vamos lá, é que estou lendo aqui o chat junto. Ó, fiquei na dúvida sobre se seriam os itens corretos ou incorretos. Está falando quais estão incorretas, tá? A pergunta é dos incorretos. Então, vamos lá. O que não promove a questão do protagonismo? Quais são os itens, gente, que não vão fortalecer a questão do protagonismo? Aí a gente tem que o protagonismo infantil, a criança, ela é considerada como um ser competente, curioso, forte e de fácil sociabilidade, porque a criança, gente, automaticamente ela se socializa ali entre as outras crianças de uma forma muito fácil. A criança, para ter o protagonismo, ela exerce o seu papel efetivamente perante as situações do cotidiano que a rodeia. Essas crianças, elas possuem a liberdade de expressão e atuação. Essas crianças desenvolvem a sua dependência e a sua autonomia. É levado em consideração a curiosidade e, com isso, possibilita a promoção dessa liberdade. E ela usa tudo aquilo que ela gosta, né? Tudo aquilo que é de fator principal para a sua própria aprendizagem, para que isso fique mais assegurado aí em si. Então, pensando nisso, ó, o item número 2, certo? Que não questiona as suas dúvidas e que construa seu conhecimento baseado em memorização. Gente, toda vez que aparecer a palavra memorização, esquece, porque nós não estamos no ensino tradicional. Nós estamos no ensino onde se troca informações, onde construa junto a aprendizagem, principalmente pensando na questão do protagonismo. No 5, olha lá, desenvolva sua dependência e sua autonomia, ok? Na verdade, gente, desenvolva sua independência, ok? E sua autonomia. A criança tem que ser independente e não dependente. O item 6, certo? Não sendo levado em consideração a sua curiosidade e, com isso, impossibilitando a promoção da liberdade. Ao contrário, nós vamos sempre fomentar, gente, que estas crianças façam o quê? Que essas crianças aprendam por si só. Que os conhecimentos que ela já traz com ela, nós vamos aprimorar esses conhecimentos para que elas cheguem realmente a fazer a questão da prática da sociedade, mas no contexto do dia a dia. Então, as 100 linguagens da criança, ela vai trazer para a gente inúmeras possibilidades, inúmeras informações. É um livro que, com certeza, vai ser muito solicitado, tá? Porque vai falar sobre vários tipos de linguagem, vários conceitos, e o conceito que a gente trouxe para essa questão é o conceito do protagonismo da infância, que ele vai ser trabalhado junto com vários outros autores também. Então, nós temos aí como resposta a letra B, ok? Número 6.
em relação à concepção de avaliação formativa na perspectiva que compreende ensinar, aprender e avaliar como um processo único, tá? É o texto lá de que avaliação precisamos em arte e educação física, que é da Jussara Hoffmann. Então, gente, pensando nessa questão, né, de práticas de avaliação em diferentes currículos, né, diferentes áreas do currículo, o que é importante a gente pensar sobre avaliação? E ele fala aqui em ensinar, aprender e avaliar, como processos únicos. Olha o título. Então, letra A avaliação, ela possui uma função corretiva? Letra B, ela serve como reflexão docente? Letra C, ela é caracterizada pela interpretação subjetiva e não pela intervenção? D, serve para identificar as falhas do aluno? E E, conserva a ideia do autoritarismo. Ok? Então, perfeito. As pessoas aqui estão todas indo aí na letra B. Por quê, gente? Subsidiar o que era a reflexão sobre a prática do educador. O professor, como educador, ele vai avaliar e reavaliar a sua prática naquele momento da avaliação feita com o aluno, para saber se precisa ser ajustado alguma coisa, se o conteúdo precisa ser revisto, se essa aprendizagem pode acontecer, por exemplo, de uma forma diferente de agrupamento. Então, a avaliação sempre vai servir para a reflexão dessa prática aí dos professores. Então, essa ficou muito clara, é muito fácil da gente entender sobre a concepção da Jussara Hoffmann quando ela fala de avaliação, ok? Então, serve como reflexão docente. Essa aqui é interessante, gente, porque traz uma imagem. Então, a gente aprende a fazer análise de imagens também a partir dessa concepção, né, de avaliação de concurso também. Observe a imagem a seguir. E aí, gente, para facilitar a concepção, nós temos, inclusive, a descrição da imagem. 8 pessoas jovens acenam umas às outras amigavelmente. No centro, uma pessoa está sentada em uma cadeira de rodas. À direita, uma pessoa se sustenta por um andador. À esquerda, uma pessoa utiliza óculos escuro, o que sugere que porte alguma deficiência visual. As pessoas são de diferentes tamanhos e aparências. Então, tem uma descrição aqui, certo? Sobre a imagem. Aí vem aí uma questão de imagem, né? De leitura de imagem junto com a Constituição. Então, a Constituição Federal de 1988 define princípios sobre os quais o ensino será ministrado. A imagem é bem representativa do seguinte princípio. Letra A, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. B, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. C, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. D, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. E E, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Gente, todos os itens, todos eles, são princípios que estão na Constituição. Mas o que ele está pedindo? O que aquela imagem traz de representatividade com um dos princípios aí da Constituição, certo? E aí a gente tem como direito, né, das crianças a questão do acesso, da permanência, da aprendizagem e da participação. E fala que esse acesso, né, não tem que ser garantido aí para todas as crianças. Nenhuma criança pode ser impedido. E aí, dentro dos princípios da educação, nós temos aí a questão que a educação, né, ela vai ser ministrada com igualdade de condições de acesso e permanência para todos, a liberdade de aprender, o pluralismo de ideia e o respeito à liberdade. Só que a imagem foca muito nessa questão da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Vou voltar aqui na imagem só para vocês recapitularem uma coisa. Vocês estão vendo que existe uma diversidade muito grande ali, certo? Que todas as pessoas estão ali no mesmo espaço, cada um com as suas características,
cada um com as suas semelhanças e diferenças, certo? Porém, o que a Constituição fala é que, dependente de qualquer uma dessas questões, o princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência dentro da escola tem que existir. Então, quando a gente fala um pouquinho de educação especial, de educação inclusiva, palavras-chave para vocês anotarem aí, tá? Acesso, permanência, participação e aprendizagem. Todas as literaturas que estão no edital, que vão falar sobre processos inclusivos, vão falar dessas ideias, desses princípios. As legislações, a Constituição, LDB, ECA, todas elas vão falar desses princípios também. Então, são palavras-chave que vocês precisam decorar realmente quando fala de educação inclusiva. Falo sim. Acesso. Quando que a gente dá acesso para uma criança, gente? A partir da matrícula, ok? Permanência. Quando a gente faz a permanência? Quando a gente dá subsídios para que aquela criança fique. Por exemplo, uma criança que é usuária de cadeira de roda, para ela permanecer na escola, se a escola tem 2, 3 andares, tem que ter um elevador ali, para que ela permaneça e faça as atividades na escola. Próxima palavrinha. Participação, ok? Então, a gente tem que dar possibilidade dessas crianças participarem de todas as atividades, nos diferentes contextos, nos diferentes espaços. E a última questão é a questão da aprendizagem. As crianças com deficiência ou sem deficiência não estão na escola só para se socializar, ok? Isso era um contexto bem anterior, quando a gente tinha lá um processo ali de integração. Elas estavam indo para a escola, mas não era o objetivo de aprender, mas sim para se socializar. Hoje, não. A gente tem como princípio da educação inclusiva a questão da aprendizagem também. Então, acesso, permanência, participação e aprendizagem. Ok? Podemos ir para a próxima? Vamos lá. É da Magda Soares essa, gente. Soares, em Letramento e Alfabetização, muitas facetas, afirma e defende que os termos alfabetização e letramento são 2 fenômenos. Então, letra A, que se confundem. Dessa maneira, devemos privilegiar a faceta psicológica da alfabetização, prescindindo da sua faceta linguística, fonética e fonológica, ou de métodos específicos de alfabetização. B, dissociados, pois possuem diferenças e especificidades. No entanto, a aproximação dos fenômenos tem feito ocorrer no Brasil a desinvenção do letramento, quando, na verdade, a alfabetização deve precedê-lo sem substituí-lo. C, que apresentam semelhanças, porém a discussão sobre o letramento e a alfabetização surgiu no Brasil de modo completamente independente, o que levou à prevalência do conceito de alfabetização e o apagamento do letramento. D, que se fundem, já que a alfabetização ocorre de forma natural, sempre que há interação com a língua escrita. Assim, é desnecessário que haja um ensino direto e explícito no sistema grafofônico, ou seja, as relações entre fonema e grafema, sílaba e som. E interdependentes, sendo que a entrada da criança no mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses 2 processos, tanto pelo meio da alfabetização, pela aquisição do sistema convencional de escrita, quanto pelo letramento. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que ter de concepção, que a alfabetização e letramento, elas vão caminhar sempre em conjunto, certo? E que, ao mesmo tempo que ela faz essa questão de um, ela está fazendo do outro. A gente não separa a alfabetização e letramento. A gente falava assim, né? Na educação infantil, a gente só faz o letramento, a gente não alfabetiza. Mas não, gente. Porque uma relação está contida em outro, ok? Então, não tem como a gente letrar uma criança se a gente não trabalhar simultaneamente a questão da alfabetização, ok? Então, a alfabetização e o letramento, eles se fundem, eles são dissociados, eles têm semelhanças,
Aí tem a outra lá, né? Se fundem ou são interdependentes. Então, vamos pensar lá o que a Magda Soares vai falar disso, né? Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco. Por quê? No quadro das atuais concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e escrita, a entrada da criança e também do adulto analfabeto no mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses dois processos, pela aquisição de sistema convencional de escrita, a alfabetização, e pelo desenvolvimento de habilidades desse sistema em atividades de leitura e escrita nas práticas sociais que envolvem a língua escrita, o letramento. E aí eu trouxe mais um recorte para vocês verem lá da questão da Magda, né? Neste entendimento, a alfabetização na perspectiva do letramento defende que o ensino da leitura e da escrita deve considerar que as crianças cresçam imersas em um contexto letrado e, por consequente, ao entrar na escola, trazem consigo uma bagagem de repertório cultural. Deste modo, o processo de alfabetização deve oportunizar simultaneamente experiências de letramento e alfabetização. Então, eu peguei somente 2 recortes do que fala de alfabetização e letramento da Magda Soares, para vocês entenderem que eles acontecem junto, tá? Eles acontecem nesse processo dentro do contexto das aprendizagens mesmo, da alfabetização e do letramento. Então, aí, como resposta, né, da número 8, eles são interdependentes, sendo que a entrada da criança no mundo da escrita, ela ocorre sempre, gente, simultaneamente por esses 2 processos. Tanto por meio da alfabetização, pela aquisição desse sistema, né, convencional de escrita, como também pelo letramento. Ficou tranquilo essa para todo mundo? Foi fácil de resolver? Foi fácil de entender? A concepção da Magda Soares já está mais tranquila para vocês? Perfeito. Ok. Essa aqui, gente, é uma perguntinha dentro da questão da Thelma Weiss. E aí, qual é a grande questão, né? A Thelma Weiss vai falar dessa concepção de aprendizagens, né? Das múltiplas aprendizagens que acontecem no contexto. Então, a número 9. Compreende a relação entre o ensino e a aprendizagem como um diálogo entre processos protagonizados por diferentes sujeitos. Destaca a necessidade da avaliação e os bons usos que se pode fazer dela, quando se concebe a relação entre o ensino e a aprendizagem numa ótica construtivista. Nesse sentido, a autora analisa que, no processo de alfabetização, a atividade de ditado. Então, vamos lá, gente, vamos entender o contexto que está falando aqui. Ela já está falando que a relação de aprendizado e de ensino, existem vários protagonistas dentro desse processo, certo? Então, o professor tem a parte de responsabilidade dele, a criança como parte de responsabilidade dela também. Fala da questão da avaliação, que o professor tem que fazer um bom uso desse instrumento, pensando sempre numa prática aí construtivista, certo? E a pergunta vai falar como que a gente avalia, né, analisa, como que o autor avalia, na verdade, a questão do processo de alfabetização usando uma atividade como ditado. Letra A. Pode ter objetivo de avaliação ou de aprendizado, devendo estruturar-se diretamente para um e para outro. B. É tradicional e equivocado, prestando-se a objetivos restritos de avaliação da ortografia e de palavras e frases. C. É um recurso privilegiado de avaliação diagnóstica, que permite ao professor levantar o conhecimento prévio dos alunos. D. Foi redefinida pela psicogênese da alfabetização e já não se presta à avaliação e sim à aprendizagem, sendo feita em circulação de informação. E E. Tornou-se um instrumento disciplinador das crianças para fazê-las calarem-se quando estão agitadas, para voltarem a se concentrar. Eu estou vendo aí que um monte de gente está respondendo a letra C, que é um recurso privilegiado de avaliação diagnóstica. Gente, vamos sempre pensar na concepção dos autores, ok? Olha qual é a temática deste autor. É a questão do ensino e aprendizagem.
A temática é isso. A temática vai falar sobre conceitos avaliativos aonde o aluno aprende e aonde o professor ensina. Então, existe essa relação, gente. Então, vou pegar o texto que está aqui, só para vocês verem, né? Compreende a relação entre o ensino e a aprendizagem como um diálogo entre processos protagonizados por diferentes sujeitos. Destacam-se a necessidade da avaliação e os bons usos que podem fazer dela. Quando se concebe a relação entre o ensino e a aprendizagem numa ótica construtivista. O processo de alfabetização, que envolve atividades de ditado, tem dois princípios. O objetivo de avaliação ou de aprendizagem, devendo se estruturar diferentemente para um e para outro. Então, gente, qual é a grande questão aí? O professor, ele vai usar o processo avaliativo do ditado para pensar como este aluno está aprendendo, mas, ao mesmo tempo, gente, para ensinar. Porque nesse momento do ditado, eu posso trazer informações para essa criança como se escreve aquela palavra, como que aquela criança pensou sobre. Então, gente, eu sei que vocês se confundiram entre a C e a A. São as famosas pegadinhas, ok? Por quê, gente? A gente tem um conceito, certo? Que a avaliação diagnóstica, por exemplo, ela é muito conceitual para a gente, né? Ela é muito forte para a gente. A avaliação diagnóstica, ela pode vir de uma sondagem, a sondagem pode trazer a questão do ditado como um recurso. Mas ali, nessa concepção da sondagem, da diagnóstica, só visa um dos conceitos que é o de aprendizagem, e não o do ensino. E o livro vai falar sempre essa relação entre ensino e aprendizagem. Você tem que estar ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. Então, o processo avaliativo também serve para isso, ok? Deu uma margem para dupla interpretação, porque são as pegadinhas. Porque para o professor, o conceito de diagnóstico é muito claro. O conceito de diagnóstico é o quê? Saber o que aquela criança já sabe, ok? Esse é o conceito de avaliação diagnóstica. Tentar buscar ali pelos conhecimentos prévios da criança o que ele já tem de contexto. Mas o livro, ele é tematizado no ensino e na aprendizagem. Então, se ele é avaliado nessa percepção, né, ensino e aprendizagem, todo o processo de avaliação tem que estar dentro desse conceito também. Ensinar e aprender ao mesmo tempo. Então, por isso que se exclui a questão da letra C. Os outros é muito claro, né, a gente excluir. Mas a gente vai excluir a letra C porque é um recurso de avaliação diagnóstica que a gente vai ter, mas do livro ele vai falar dessas duas vertentes ao mesmo tempo, a relação entre ensino e aprendizagem, que tem ali duplos protagonismos ou triplos protagonismos, porque ele vai usar o espaço como protagonismo de aprendizagem e ensino, os materiais também. Então, a concepção da ideia é sempre trabalhar esses dois elementos juntos, ok? Seja no processo de avaliação, seja no processo contínuo da sala de aula, nas atividades permanentes ou atividades esporádicas da sala de aula, ok? Ficou mais claro agora? Deu para rever o conceito? Anotaram aí no caderno de vocês? Ok? Façam essas anotações, gente. Essas anotações são importantíssimas para vocês, né, no dia de hoje, amanhã, ainda, né, bater o olho e lembrar rapidamente de alguns conceitos dos autores. Patrícia. Oi. Você me permite um complemento bem rapidinho? Sim, por favor, André. Gente, essa questão aí ela é clássica, né? Para quem já fez concurso sabe muito bem. Questões desse tipo sempre tem em concurso. E é importante vocês olharem para essa questão com cuidado, porque assim, você olha ali, você vai ficar entre 2 e 3 respostas. Mas são aquelas duas alternativas que você fala assim, e agora? Como que eu vou fazer? E é por isso que é tão importante você conhecer a bibliografia do concurso. Se fosse uma questão sobre Jussara Hoffmann, por exemplo, você ia na questão que fala sobre avaliação diagnóstica, porque você já sabe, né? A Jussara Hoffmann fala tudo sobre avaliação. E a Thelma Weiss fala sobre o diálogo entre ensino e aprendizagem. Se você conhece a teoria, se você conhece o conceito,
fica muito fácil você identificar. E aí você não cai em pegadinha. Porque questões assim, gente, elas são clássicas, elas estão em todos os concursos. E é por isso que você tem que dominar a teoria também. Patrícia, desculpa, só falar aí. Não, perfeito, André, perfeito. E aí, gente, é aquilo, uma questão não elimina a outra, tá? De conceito. É que nem o André falou, se fosse sobre a Hoffman, a questão do diagnóstico, perfeito. Então, em outra questão, que vai aparecer a palavra avaliação diagnóstica, ela pode ser a certa, ok? Então, só consigam entender ali qual é o conceito que cada um dos autores fala sobre, né? E sempre, gente, é o que eu falo, né? As inferências que a gente faz sobre o título do texto, né? O título dos autores, pode trazer muitos elementos para a gente. Aqui não está assim, segundo o livro da Thelma Vaz, né? Ensino, concepções de ensino e aprendizagem. Não está falando disso. Mas ela fala que a relação entre o ensino e a aprendizagem. Então, eu tenho que lembrar lá da bibliografia sobre o que está falando. Ok? Tranquilinho? Podemos, então, ir para a próxima? Vamos lá. Com relação, gente, à abordagem triangular, sistematizada por Ana May Barbosa na década de 1980. É correto afirmar o quê? Letra A. É um método a ser aplicado através de eixos hierárquicos e lineares. É uma metodologia que se limita a si mesma, não se abrindo a outras teorias. C. A partir de seus 3 eixos, fazer, ler e contextualizar, é possível pensar numa atuação significativa no ensino da arte. D. Serve para quem quer um manual de caráter prescritivo. E E. No eixo da leitura, é possível aprender e a produzir um trabalho artístico. Gente, essa aqui é aquela questão para vocês não errarem, tá? Por quê? Todas as vezes que a gente vai falar de abordagem triangular, e aí vai a anotação do caderninho agora, nós estamos falando do eixo de fazer, ler e contextualizar. Ou pode aparecer de outra forma, né? Apreciar, quando fazer, por exemplo, ou contemplar, isso lá, a Carla já falou da tríade, perfeito. Então, gente, pode aparecer outros tipos de nomes, mas o que é muito focado na questão da abordagem triangular da Ana May é que a criança ela vai produzir algo em cima daquilo que foi contextualizado para ela. Então, em cima de algo que já está pertinente do território, algo que vem de um contexto de sala de aula, certo? Depois, essa criança vai produzir, certo? Quando ela produz, lembra, ela sente estesia, ela sente o princípio estético, né? Ela sente prazer quando ela está fazendo. E depois ela vai fazer uma leitura, que pode ser o quê? Contemplar o outro. Ver o que ela produziu, né? Sentir prazer de novo quando ela está fazendo aquela leitura, ou quando ela está vendo a produção dos amigos, do entorno. Então, a Ana May Barbosa vai falar da questão, né? Do fazer, do ler e do contextualizar. Ela vai falar da questão de ler obras de arte, de produzir, certo? E aí eu trouxe aqui os eixinhos só para vocês lembrarem, né? Dessa tríade que acontece aqui. Ler obras de artes, ação que, para ser realizada, inclui necessariamente as áreas crítica e estética. A leitura da obra de arte envolve o questionamento, a busca, a descoberta, o despertar da capacidade crítica do aluno. As interpretações oriundas desse processo de leitura, relacionando sujeito, obra, contexto, não são passíveis de redução, acerto e erro. O fazer é uma ação do domínio para a prática artística, como, por exemplo, o trabalho dentro de um ateliê. E o contextualizar, quando a criança contextualiza, ela está operando o domínio da questão da história da arte ou do conhecimento que são necessários para determinar o programa de ensino. Então, gente, só para vocês lembrarem, tá, que dentro da concepção da Ana May Barbosa, nós vamos ter essa tríade e que as perguntas podem ser sobre uma dessas questões, e não as 3, por exemplo, tá? Pode falar, por exemplo, dar um contexto lá que a criança
está pensando no domínio da história da arte, falando da questão de acontecimentos, lá um pequeno estudo de caso, e qual é a concepção da Ana B. Barbosa sobre isso? Que é o contextualizar. Então, peguem esses eixos e relembrem também antes da avaliação, tá? Teve um comentário aqui que é assim, ó, errar hoje para acertar amanhã. Perfeito, gente. E nós temos aqui, então, como resposta, certo? A partir desses 3 eixos da Ana May Barbosa. Fazer, ler e contextualizar, é possível pensar numa atuação significativa no ensino da arte. Lembrem, gente, quando a gente está falando de arte, principalmente para a educação infantil, não é mostrar uma obra de arte ali e pedir para elas fazerem a releitura e fazerem uma reprodução daquela obra. Não é isso. Mas a criança ela precisa sentir aquele prazer de produzir, porque senão fica só uma atividade e não entra no conceito da arte. Então, não é uma atividade dar o papel e o lápis para a criança ali e a criança fazer o desenho. Isso é uma atividade. Agora, quando ela sente prazer em produzir aquilo, quando ela contextualiza, quando ela implica ali em alguma técnica, quando ela faz o registro, por exemplo, de uma brincadeira e depois ela dialoga com as outras crianças o que está desenhado ali, é isso que é o sentido do fazer artístico, ok? Podemos ir para a próxima? Vamos lá, então. Número 11. Aqui, gente, é a Barbosa, mas não é da Ana May Barbosa, tá? É a Barbosa que vai falar sobre projetos pedagógicos na educação infantil. Então, de acordo com a Barbosa no livro Projetos Pedagógicos da Educação Infantil, em relação ao trabalho por projetos, todas as coisas podem ser ensinadas por meio de projetos. Basta que se tenha uma dúvida inicial, que se comece a pesquisar e buscar evidências sobre o assunto. Assinale a alternativa correta. Letra A. O professor precisa assumir a posição de transmissor de conhecimento, de conteúdos, para que o processo de ensino e aprendizagem ocorra de forma efetiva. B. É preciso definir as disciplinas mais adequadas para trabalhar com projetos, para só depois escolher as problemáticas e encontrar soluções. C. Na organização do currículo por projetos de trabalho, os próprios educandos começam a participar do processo de criação, procurando respostas e buscando soluções. D. Nenhum projeto pode fugir ao que está previsto no plano oficial de ensino proposto pelo professor, a fim de garantir a aprendizagem de todos os estudantes. Letra E. O professor deve elaborar seu projeto, pois o projeto de trabalho está relacionado ao seu componente curricular previsto no projeto pedagógico do curso, o qual não pode ser alterado. Então, gente, vamos lá de concepções para a gente entender sobre projeto. O projeto parte da onde? Sempre de uma pergunta inicial, sempre de uma dúvida a ser resolvida pelos estudantes, ok? Essa é a ideia, é o pontapé inicial de qualquer projeto. Outra coisa, esse projeto, ele não precisa, gente, estar alinhado logo no início do ano ao plano de ensino da educação infantil ou do ensino fundamental, por exemplo. Tá? Ele pode acontecer naturalmente por causa da necessidade do agrupamento. Dentro do projeto, né, o professor ele não tem a postura, gente, de transmissor de conteúdos. Todas as vezes que a gente vê que o professor tem essa postura, aquilo não é trabalhar com projeto, ok? Quando a gente trabalha com projetos, a gente geralmente trabalha de forma multidisciplinar ou interdisciplinar, aonde as disciplinas vão se conversando. E aí sim acha a resposta da solução daquele problema, mas as disciplinas a gente não define automaticamente, elas naturalmente vão se conversando. O que mais que a gente pode falar de projeto? O professor, quando ele vai trabalhar o projeto, ele pode relacionar o projeto a qualquer objetivo inicial do projeto pedagógico do PPP ou do que a unidade tem lá. Então, o professor pode sim alterar o seu plano, a sua ideia, pensando nessas concepções.
Então, aqui é o que exatamente está no livro, tá? O trabalho por projetos é uma abordagem pedagógica que propõe que todas as disciplinas podem ser ensinadas por meio de projetos, desde que haja uma dúvida inicial e a busca por evidências sobre o assunto. Essa metodologia destaca a participação ativa dos educandos na criação dos processos de ensino, estimulando a pesquisa, a busca por solução e a construção do conhecimento de forma colaborativa. Diferentemente da visão tradicional de transmissão de conteúdos, o professor atua como um facilitador e os alunos tornam-se protagonistas da busca por respostas. Então, pensando neste contexto, gente, nesta ideia, tá? De como que acontece essa questão dos conteúdos, das aprendizagens, como que trabalho com o projeto, tá? Dicas para vocês anotarem aí, tá? Palavras-chave. Todas as disciplinas podem ser trabalhadas dentro do projeto. Todo projeto precisa ter uma dúvida inicial. A metodologia de trabalho automaticamente leva esses estudantes à questão de pesquisar, de buscar soluções, de construção de conhecimento. E isso acontece de forma colaborativa, ou seja, professor e aluno concebem o ensino e a aprendizagem juntamente ali, tá? Todos os alunos acabam tendo um poder ali de protagonismo. Diferente onde só o professor é protagonista, né? Ali o aluno tem esse poder de protagonismo. Então, gente, são contextos que precisam estar muito claros para vocês quando se trabalha por projetos. E aí, então, nós temos como resposta que a organização do currículo por projetos de trabalho, os próprios educandos começam a participar do processo de criação, procurando respostas e buscando soluções. Eu vi que várias pessoas colocaram lá, ó, André, dando as dicas aí para vocês. A aprender. Perfeito, André. Todas as vezes que a gente vai trabalhar com conceitos de projetos pedagógicos, a gente vai usar esse pilar, que as crianças vão construir esse processo de aprendizagem. Elas vão iniciar esse processo de como que se aprende naturalmente dentro de, no caso aqui de projeto, dentro da solução de uma situação que precisa ser resolvida. Ok? Ficou claro essa também para todo mundo? Tá tranquilo até agora? Bora lá. Número 12. No livro Aprender e Ensinar na Educação Infantil, Bacedas são elaboradas, né, que é do Bacedas, da Bacedas, são elaboradas etapas organizadas para direcionar o trabalho na educação infantil, de acordo com a idade das crianças. Ao reunir capacidades motoras, cognitivas e afetivas, e ainda discutir com as condições sociais, as autoras conferem um título que esclarece o que foi nomeado de, letra A, características da criança, letra B, características infantis, C, capacidades infantis, D, capacidades para serem desenvolvidas na educação infantil, e E, características evolutivas. Ok? Vamos entender alguns conceitos ali, gente, ó. Quando Bacedas, né, reúne a questão lá da educação infantil, ela fala, olha a dica que está no próprio texto, de acordo com a idade das crianças, ok? Quando a gente fala isso, ela vai ter o suporte, a ideia, a concepção baseada em Piaget, tá? Aqui está falando sobre a questão da educação integral também, sobre a capacidade das crianças serem olhadas de forma motora, cognitiva, afetiva, social, psicológica, e fala dessa questão das etapas organizadas, né, dentro do trabalho da educação infantil. Então, olha só o trecho que traz, né? Bacedas, quando ela fala assim, são elaboradas etapas organizadas para direcionar o trabalho na educação infantil de acordo com a idade das crianças. Ao reunir capacidades motoras, cognitivas e afetivas, e ainda discutir as condições sociais, as autoras conferem um título que esclarece o que foi nomeado de características evolutivas. Lembra, gente, o Piaget, né? Bacedas, dentro deste livro, vai trazer uma ideia muito forte sobre a questão
do que é apropriado a ser dado dentro de cada fase de aprendizagem. É aquela questão de não alfabetizar na educação infantil como aquelas atividades próprias, né, de alfabetização, com caderno, porque as crianças da educação infantil estão numa outra fase. Tem outros modelos educativos que precisam ser desenvolvidos na educação infantil, pensando nessas questões de características, gente, evolutivas, ok? Dessa evolução da aprendizagem que acontece por etapas. Então, cada uma das ideias que nós temos da educação infantil, nós temos que entender que essas crianças, às vezes, não estão preparadas para alguns tipos de atividades. Por exemplo, a gente vai dar situações para elas que nós precisamos trabalhar ainda com a questão do concreto, porque biologicamente, cognitivamente, essas crianças não conseguem abstrair informações. Isso é uma concepção de Piaget, certo? E outra coisa, a gente vai pensar nas características da criança, sim, na característica da infância, mas nós temos que sempre entender que as características evolutivas, segundo a questão desse autor, fortalecem, fundamentam a questão de atividades próprias da educação infantil. Vai fortalecer o quê? A questão do brincar, do jogo, das trocas, das interações, dos pares, de permear diferentes espaços da escola, de ter recursos próprios para esta idade, certo? Então, por exemplo, eu não vou trabalhar uma questão de raciocínio lógico, de matemática, ou qualquer coisa assim, sem trazer para o contexto da criança, sem trazer para a prática do dia a dia, sem trazer ali, por exemplo, uma atividade dentro de um mercadinho, ou dentro de ir na feira, porque as crianças precisam disso, segundo as teorias do próprio Piaget. Ok? Foi difícil essa, gente? É uma pegadinha mesmo, né? Ali é uma ideia assim, eu preciso entender qual é a concepção do livro. Preciso ter fundamentado sobre algumas ideias de alguns livros. Ok? Podemos ir para a próxima? Esperar vocês colocarem aqui. Perfeito. Vamos lá, então. Aqui, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho que a Smalley tem a respeito da matemática. A matemática, ela tem uma abordagem que precisa ser contemplada na educação infantil, mas com propriedades da educação infantil, com tudo aquilo que a educação infantil já trabalha, já faz parte do fazer da educação infantil. Então, de acordo com a Kátia, né, a respeito da abordagem ou do trabalho com a geometria na educação infantil, é correto afirmar que o quê? Letra A. O trabalho com matemática na educação infantil deve estar dominado pela preocupação com as noções numéricas. E o trabalho com a geometria deve ocorrer no último bimestre de cada ano e estar relacionado exclusivamente ao reconhecimento das figuras geométricas quadrado, triângulo e retângulo. B. A geometria envolve conceitos complexos e abstratos que as crianças pequenas não conseguem compreender. Elas chegam à educação infantil sem nenhuma noção de geometria, cabendo aos professores lhes apresentar a geometria de forma simplificada somente a partir dos 3 anos de idade. C. Para trabalhar geometria na educação infantil, é necessário pensar em uma proposta que contemple 3 aspectos simultaneamente: a organização do esquema corporal, a orientação espacial e o desenvolvimento da noção de geometria propriamente dito. D. Por ser um conteúdo mais simples, as atividades relacionadas à geometria na educação infantil devem ser realizadas de formas esporádicas e de modo estático, com lápis e papel para facilitar o contorno e a colagem de cada uma das figuras. E o ensino da geometria na educação infantil não deve estar restrito ao ensino de nomear as figuras geométricas. Devem ser ensinados também conceitos como dentro e fora, direito e esquerdo, exclusivamente com atividades na folha e sempre com comandos claros, como pinte a bola que está dentro da cesta, contorne a casa que está à direita da árvore. A gente vai lendo essas alternativas, gente, essas questões, e vão trazendo todas as concepções de educação tradicional
né, que se quebra, né, sobre todos os livros que nós temos aí. Então, eu sempre falo, mais importante do que a gente entender por que está certo, a gente também tem que entender por que as outras estão erradas. Então, vamos lá na letra A. O trabalho com a educação, o trabalho com a matemática na educação infantil deve estar dominado pela preocupação com noções numéricas. Gente, um dos livros que a Kátia traz aí no edital fala muito claro disso, que nós não temos que trabalhar matemática a partir da questão da noção numérica, que a questão do número ela vai acontecendo junto com as atividades do cotidiano, ok? Então, já foge ali completamente a ideia, né, da matemática na educação infantil. E ainda foca aqui, né? O trabalho com a geometria deve ocorrer no último bimestre de cada ano. Gente, não. Se a gente for pensar dentro dos blocos da matemática, né, que é números e operações, a questão de medidas, a questão da geometria, todos os eixos ali, né, os blocos da matemática, fala que todos os blocos têm que ser trabalhados durante todos os bimestres, e não somente deixar o último bimestre para fazer atividades assim. Então, aí tem 2 erros gravíssimos na letra A. Na letra B, a geometria envolve conceitos complexos e abstratos? Geometria envolve, sim, conceitos complexos, mas não tão abstratos assim. Que as crianças pequenas não conseguem compreender, gente, eles conseguem compreender e muito, né? Aí, olha o grande erro daqui. Eles chegam na educação infantil sem nenhuma noção de geometria. Gente, eles chegam na educação infantil já nomeando, né? Quadrado, círculo, triângulo, eles conhecem sim. E o professor, ele vai apresentar as formas de forma simplificada somente após os 3 anos de idade. Não, gente, desde o berçário a gente trabalha com essas noções de formas geométricas. Então, isso é completamente equivocado. Letra C. Para trabalhar a geometria na educação infantil, é necessário a gente pensar em propostas que envolvam 3 aspectos. A organização do esquema corporal. Eu preciso que essa criança se reconheça, certo? Reconheça o seu corpo e a posição do seu corpo. A questão da orientação e percepção espacial. Então, essa questão, sim, dentro, fora, em cima, embaixo, de um lado, do outro. Essa questão da onde colocar o que dentro de um contexto, por exemplo, né? Vamos guardar o brinquedo dentro da caixa. Isso é percepção espacial. Vamos ir no parque. Por exemplo, vamos ir no parque que tem o gira-gira. Então, a gente já dá um contexto aí de noção espacial. E depois ela fala das noções geométricas propriamente ditas, que é aquele conceito do que é um quadrado, um triângulo, um círculo. Então, está correto. Letra D. Por ser uma atividade, gente, um pouco mais complexa, vamos falar assim, né, segundo algumas teorias, essas atividades relacionadas na educação infantil, elas têm que ser realizadas esporadicamente? Não, gente, é realizada todos os dias dentro dos contextos. Então, a gente não vai usar métodos estáticos, com papel, né? A gente quase não usa papel na educação infantil e lápis, principalmente para a questão dessas aprendizagens. E a gente vai trabalhar com tarefas de pintura, de contorno? Não, gente, a gente vai trabalhar com a questão corporal. Então, gente, vamos andar aqui numa linha reta, certo? Nessa linha reta que nós vamos andar, olha que legal, ela está formando um quadrado. Então, são essas ideias ali que nós vamos trabalhando no dia a dia, usando o próprio corpo da criança. A letra E. O ensino da geometria na educação infantil não deve estar restrito ao nomear figuras geométricas, tá certo? Mas ele fala, sim, que vai trabalhar com contextos dentro e fora, de direita e esquerda, exclusivamente de atividades na folha. E não é isso, tá, gente? Só um minutinho, eu vou fechar a janela aqui por causa do barulho que está vindo de fora de som. Só um minutinho, gente, por favor. Obrigada, desculpa aí, é que os vizinhos, deu sábado, os vizinhos já estão animados. Vamos lá. Então, pensando nisso, gente, a respeito da abordagem do trabalho na geometria na educação infantil, para trabalhar a geometria é necessário a gente pensar em 3 propostas. A organização do esquema corporal, a percepção espacial e o desenvolvimento de noções geométricas propriamente ditas. Então, neste caso aqui,
nós temos como resposta aí a letra C, ok? Isso, olha só. Ah, Maria deu uma dica, né? A palavra-chave exclusivamente ajuda na hora de eliminar a questão. Perfeito. Tudo que eu uso, né, exclusivamente, gente, é complicado, porque a gente trabalha com características individuais, com concepções, né, de infância, de educação infantil. Então, não tem como algo ser realmente exclusivo para aquilo, tá? Podemos ir para a próxima, gente? Essa ficou clara para vocês também? Vamos lá. Pergunta número 14. Conforme a Base Nacional Comum, a BNCC, que é um documento que determina os conhecimentos e habilidades essenciais, prescindindo de tal garantia, o direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes. Uma vez que o assunto, conforme a última versão deste documento, considere as seguintes afirmativas, seguindo as premissas. Número 1, a BNCC tem como um dos seus marcos legais o artigo 202 da Constituição de 88, que afirma que reconhece a educação como um direito fundamental de todos e deve ser compartilhado entre o Estado, a sociedade e a família. Essa está correta? 2. Conforme a BNCC, as decisões pedagógicas devem considerar o desenvolvimento de competências com indicações claras sobre o que os alunos devem saber e sobre o que eles devem saber fazer. Essa está correta? 3. A implementação da BNCC deve levar em conta a diversidade cultural, social e econômica dos estados brasileiros, possibilitando, por meio de cada instituição de ensino, construir o seu currículo de forma independente e autônoma, usando como base somente as necessidades da comunidade local a qual atende. 4. Considerando que a educação básica deve propender à formação do desenvolvimento humano, entretanto, a BNCC defende explicitamente o compromisso com a educação integral. Assinale as alternativas corretas abaixo. Ok? Letra A. Somente a afirmativa 2 é verdadeira. B. Somente a afirmativa 1 e 3 são verdadeiras. C. Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. Letra D. Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. E E. As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. Então, lembra daquilo, gente. Aqui já temos várias dicas de anotações aí para vocês. Ok? Pensando aí na BNCC e nesse contexto e nessa ideia. Estou vendo aí que vocês estão colocando, né, que o número 1, 2 e 4 são verdadeiras, a maioria está colocando a letra D, então vamos entender. Opa, eu não coloquei aqui a alternativa, mas a simplificação, né, a resposta. Mas vamos lá para vocês entenderem. Por que existem equívocos ali, gente? Ó, somente a 1 e a 3. A 1 está completamente certa. Por quê? Olha só. Tem como um dos seus marcos legais, né, a questão que é um dever compartilhado entre o Estado, a sociedade e a família. Vamos entender por que a 2 não é verdadeira? Ou será que eu que comi bola? Vamos ver aqui. Conforme a BNCC, as decisões pedagógicas devem considerar o desenvolvimento de competências como indicações claras sobre o que os alunos devem saber e sobre o que eles devem saber fazer. Gente, olha aqui o equívoco, gente, ó. Devem considerar o desenvolvimento de competências com indicações claras sobre o que os alunos devem saber. Gente, a BNCC traz habilidades e competências mínimas que esses alunos vão aprender dentro dos contextos, mas não do que eles devem saber ou que eles devem saber fazer. Isso está em eixos que contemplam o quê? A questão dos conteúdos atitudinais, procedimentais e conceituais, ok? O que ele deve saber fazer, como ele deve colocar em prática a questão das habilidades e das competências está dentro dos conteúdos, ok? E não propriamente dito dentro das competências. Então, essa é o grande equívoco. Saber fazer
E o saber e o saber fazer são práticas dentro dos conteúdos e não dentro das competências. Ok? 3, que está correta. A implicação da BNCC deve, embora levar em conta a diversidade cultural, sim, a sociedade social e econômica dos Estados brasileiros, possibilitando que cada instituição de ensino construa o seu currículo, gente, de forma clara, de forma independente e de forma autônoma, pensando olha lá, com base somente as necessidades da comunidade local que atende. Então, a única coisa que a BNCC fala que pode se mudar, ok? Que pode se alterar é esta base que está de acordo com a necessidade local. Todos os outros contextos têm que ser mantidos. Ok? 4. Considerando que a educação básica deve compreender a formação do desenvolvimento humano, entretanto, a BNCC defende explicitamente o compromisso com a educação integral. Pensem aqui, gente. A questão da educação integral, ela tem um compromisso, mas ela é fomentada dentro do... Como eu posso explicar para vocês? Dentro de toda a educação, e não é uma concepção somente da BNCC. A BNCC, o foco dela é o quê? Habilidades e competências. Ok? Então, habilidades e competências. Pensem sempre nisso. E essas habilidades e essas competências vão promover uma educação integral. Mas o foco principal é a questão da habilidade e da competência. Tá difícil porque são palavras muito específicas. Entendeu? Podemos ir para 15? Patrícia, só uma coisa. Você poderia reforçar, porque além da BNCC, cai no livro do Zabala, né, o Métodos de Ensinar Competências. Se você pode reforçar os eixos conceituais, procedimentais e atitudinais, por favor. Com certeza. Vamos lá, gente. O Zabala vai falar dentro de conteúdos, ok? E esses 3 conteúdos são conceitual, procedimental e atitudinal. O conceitual, gente, é aquele conceito propriamente dito. Vamos pensar na questão do meio ambiente, tá? Então, o conceitual vai falar da questão das plantas, dos animais, são os conceitos que são dados, ok? Depois nós temos os conteúdos procedimentais. O que é isso? São aqueles conteúdos, gente, que vão ser dados para as crianças em contexto com os conceituais. Então, eles trabalham juntos. Então, vamos supor assim, nós temos lá os latões de coletas seletivas nas escolas. Então, a criança vai ter que saber em qual lixeira, por exemplo, vai colocar determinado lixo de forma procedimental. Qual é o procedimento de usar aquele conceito? Ok? Então, eu sei que o azul tem que ser destinado numa determinada coisa, ou o verde determinada coisa. Por quê? Porque eu aprendi na questão conceitual, certo? Que ao fazer a questão da coleta seletiva, as atividades ficam muito mais separadas, os lixos ficam mais separados e isso ajuda no meio ambiente. Ponto. Eu trago para a prática esta questão. E a questão atitudinal, gente, seria os valores e os princípios que estão incumbidos ali. Eu tenho lá os latões da coleta seletiva. Eu sei, né, pelos conceitos, eu sei pela questão das atividades práticas, aonde eu tenho que colocar. Mas eu simplesmente não quero colocar o lixo, não quero separar o lixo, não acho importante colocar o lixo. Então, o que acontece? Essas atividades, atitudinais, têm sempre a ver com a atitude relacionada à moral, à ética, certo? Então, eu tenho o conceito, eu tenho a propriedade, mas eu também tenho aquela decisão de fazer correto. É muito mais importante, às vezes, a criança saber que ela tem que separar o lixo, mesmo sem ela saber aonde ela tem que colocar cada item, tá? Então, a questão atitudinal sempre vai vir disso. Conceitual vem do conceito, o procedimental vai trabalhar junto sempre com o conceito. Não tem como a gente falar que a criança vai ter um conteúdo procedimental se ela não tem o conceito daquilo, né? Vamos pensar numa outra questão
cultural aí, pensando na questão, sei lá, de étnico-racial, por exemplo. E aí a criança aprendeu sobre étnico-racial na questão do conceito. Na questão da prática, é assim, eu sei que existem vários tipos de etnias, vários tipos de raças, de ideologias da questão étnico-racial ou antirracismo, e eu vou aplicar isso no dia a dia. Como que eu vou fazer isso? Eu não vou separar, por exemplo, pessoas brancas das pessoas negras. Eu não vou tratar as pessoas de forma diferenciada. Então, é o procedimento, certo? Todo mundo tem os mesmos direitos, procedimento. E o que seria atitudinal? Eu entender que, por as pessoas terem os mesmos direitos, eu tenho lá a questão de não usar palavras para xingar, por exemplo, né, chamar de forma ofensiva, ou usar a questão atitudinal mesmo para falar assim, eu não quero brincar com você porque você, por exemplo, é negro, e eu só brinco com crianças brancas. Então, são esses 3 conceitos aí para a gente relembrar. Deu para conceituar de novo? Isso, gente, são conteúdos, tá? Não são habilidades e não são competências. São conteúdos da BNCC. Tá bom? Da BNCC, desculpa, não. São conteúdos curriculares e que a BNCC vai trabalhar paralelamente as habilidades e competências por trás disso, mas são dentro dos conteúdos. Bom? Podemos ir na 15? Podemos, gente? Ok? Então, vamos lá. Os projetos abrem para a possibilidade de aprender os diferentes conhecimentos construídos na história da humanidade, de modo relacional e não linear, propiciando as crianças a aprender através de múltiplas linguagens, ao mesmo tempo que eles propiciam a reconstrução do que já foi aprendido. Gente, de novo vai falar sobre a questão dos projetos nessa questão. E olha aqui dicas para vocês colocarem na anotação de vocês. Os projetos trabalham diversos conhecimentos. É uma dica. Outra dica. Esses conteúdos que vão ser abordados nos projetos, eles não estão sendo trabalhados de forma linear, mas sim de forma relacional, ok? E as crianças, quando a gente trabalha com projetos, várias linguagens podem ser trabalhadas ali. Então, com base no trecho citado, é correto afirmar que o trabalho por projetos, letra A, gente, enfatiza as experiências motoras e sensoriais apresentadas na teoria de Montessori, possibilitando que as crianças aprendam sozinhas e se desenvolvam naturalmente a partir do seu ambiente. Letra B, corrobora com a teoria do Vygotsky e considera o meio social como preponderante no desenvolvimento cognitivo dos sujeitos, onde as crianças aprendem ao interagirem com o meio e com os outros seres. Letra C, possibilita a organização das atividades de acordo com os centros de interesses descritos por de Crowley, a partir de conteúdos divididos por matérias. Letra D, baseia-se na ideia de Dewey, pautando na premissa que a assimilação de conhecimentos ocorre de forma linear e formal, mediante a qual o aluno aprende o que o professor transmite. Letra E, está pautado na teoria do Freinet, onde os estágios de desenvolvimento do processo de aprendizagem, mediante os quais os alunos aprendem os conteúdos para se relacionarem com o meio e com as etapas. Então, quais são as principais ideias aí que nós temos, né, sobre a questão da abordagem? A Barbosa, lá no livro, vai falar o seguinte: a abordagem de projetos pedagógicos na educação infantil, conforme descrito, destaca a importância de projetos para possibilitar que as crianças aprendem de maneira relacional e não linear. Essa metodologia proporciona o uso de múltiplas linguagens e a construção de conhecimentos alinhando-se a teoria com a de Vygotsky, que considera o meio social preponderante no desenvolvimento cognitivo. O trabalho com projetos na educação infantil visa estimular as experiências motoras, sensoriais, de autonomia e de aprendizagem.
E aí, qual é a grande questão, né? Lá na primeira pergunta, vai falar, né? Enfatiza experiências motores e sensoriais apresentadas na teoria de Montessori, possibilitando que as crianças aprendam sozinhas e se desenvolvam naturalmente a partir do seu aprendizado, que é as pegadinhas que o André falou, certo? Então, gente, quando a gente pensa nesta questão propriamente dita, e pensando na questão de projetos, a gente tem que ter a ideia de onde é a principal concepção. Lembra, a abordagem da Prefeitura de Osasco é sócio-interacionista. O que é isso? Aprendemos com o outro, trocamos com o outro nessa construção de aprendizagem. Nós ensinamos e aprendemos o tempo todo. Então, o Vygotsky ele vai falar dessa teoria, desse desenvolvimento, né, cognitivo, mas, ao mesmo tempo, tem que ter a interação com o outro. Ninguém aprende sozinho. E aí, que quebra com a teoria lá da concepção da Montessori, que está falando no exercício de cima, certo? Que as crianças, elas aprendem sozinhas, então, elas não precisam do professor para mediar o conhecimento ali, para trazer novas ideias, para trabalhar a questão dos espaços. Então, precisa do professor, sim. Então, a gente sempre tem que ter essa ideia. As outras questões estão muito claras, assim, que estão equivocadas, né? Na educação infantil, gente, principalmente trabalhando com projetos, a gente não vai trabalhar com disciplinas, a gente vai trabalhar com conceitos que estão se relacionando. A gente não vai trabalhar com os estágios de desenvolvimento propriamente dito, a gente vai trabalhar com a troca com o outro, né? Os conteúdos, eles acontecem a partir de uma situação, problema definida, e não com o objetivo do conteúdo em si. Os conteúdos são abordados dentro daquela situação, mas não são focados nos conteúdos para a questão das aprendizagens. Tranquilo essa aqui, gente? É mais fácil de entender? Ok. 16. Bora lá. Segundo a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva... Espera só um pouquinho, gente. Vê se passa o carro. Segundo a Política de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, e conforme o disposto, a educação das pessoas, público-alvo da educação especial, deverá observar algumas diretrizes tais como, número 1, garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades. 2, aprendizado ao longo de toda a vida. 3, não exclusão do sistema educacional geral sobre alegação de deficiência. 4, oferta de educação especial, preferencialmente nas escolas especiais e nos centros de ensinos especializados. 5, a adoção de medidas de apoio coletivo e efetivo em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico de acordo com as metas de inclusão parcial. Certo? Nossa, gente, minha garganta está bem ruim, mas vamos lá. Então, gente, o que a gente tem que pensar? Primeira coisa, tá? Aqui está especificamente falando da política, né, de educação especial na perspectiva inclusiva. Primeira coisa que a gente tem que ter ideia é como que a gente chama uma pessoa que é público da educação especial, certo? Quem é esse público? Nós temos a questão dos deficientes, das pessoas com altas habilidades de superdotação e das pessoas com autismo, né, que eram os transtornos globais de desenvolvimento. Então, todas essas pessoas fazem parte do público da educação especial. E pensando nisso, a gente vai pegar concepções de outros autores também, como, por exemplo, a Mantoan, como o autor do livro que fala, né, educação inclusiva, como que a gente faz ela, como é que ela faz na prática. Então, nós temos aqui, ó, garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades. Vamos pegar o que a própria legislação diz, tá? A legislação diz que a educação em especial, ela permeia todas as etapas e todos os níveis de escolarização. Então, ela está lá na educação infantil, ela está no ensino fundamental, ela está no ensino médio, ela está no ensino superior, e tem essa questão de igualdade e de oportunidades, ok? Vamos lá.
A 2, aprendizado, gente, ao longo de toda a vida. Por que a aprendizagem vai acontecer ao longo de toda a vida? Porque não se finda essa aprendizagem somente na escola, ok? Então, nós temos que dar garantia que durante todo o processo dessa pessoa, por onde ela passe, certo? A gente vai ter direito aí de aprendizagem dessas pessoas. Então, quando elas terminam a questão da educação regular, do ensino regular, tem que ser oportunizado para elas outras atividades de aprendizado ao longo de toda a sua vida. 3, não exclusão do sistema educacional geral sobre a alegação da deficiência. Gente, lembra das palavrinhas chaves? Acesso, permanência, participação, aprendizagem? Então, quando a gente fala dessa questão, ó, não exclusão do sistema educacional. A gente não pode alegar que não vamos ofertar a vaga para esta criança, que não vamos matriculá-la, se essa criança tem a garantia do direito, ok? Da matrícula. Então, a aprendizagem, a participação só vai acontecer quando nós temos a questão do acesso, e o acesso se faz pela não exclusão dentro do sistema educacional. Vamos entender agora por que o 4 e o 5 está equivocado. Oferta de educação especial, preferencialmente nas escolas especiais e em centros de ensino especializado. Não, gente. Vai falar que a oferta de educação especial ela vai acontecer preferencialmente na rede regular e não nas escolas especiais. As escolas especiais ou centros de ensino especializados só são ofertadas, gente, em última instância, tá? Quando todas as possibilidades dentro da rede regular já foram contempladas. O número 5, adoção de medidas de apoio coletiva e efetiva em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico de acordo com a meta de inclusão parcial. Olha a palavra parcial aí, né? Nós temos sim que ter adoções de medida, tá, de apoio, mas essas medidas de apoio, elas são fundamentadas dentro da legislação. Então, os serviços de apoio que nós temos hoje são serviços de apoios voltados à questão de alimentação, de higiene, de locomoção, ok? São serviços de apoio. E esses serviços de apoio tendem, sim, a trabalhar com a questão da autonomia, do desenvolvimento dessa criança, e não é uma meta parcial, ok? É uma meta global, porque a gente trabalha com essa questão da inclusão como um todo, e não a parte somente desse processo inclusivo, ok? André, nós temos aí agora 20 minutinhos para que as pessoas